Bem, pessoal, boa noite a todo mundo, então. Vamos começar a sessão do Fabiano. Muitos de vocês já conhecem o Fabiano, mas só apresentando aí, é o Fabiano Neves Amorim, MVP em SQL Server, é da plataforma Architect aqui na Solid Quality, especializado em plano de execução, em Query Processor, e vai apresentar hoje para a gente a sessão sobre operadores dos planos de execução, né? Espero que vocês aproveitem. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que a gente vai pegar todas as perguntas e no final o Fabiano vai responder todas elas. Beleza? Fabiano, por favor. Fique à vontade. Maravilha. Valeu, Felipe. Bom, pessoal, o Felipe acabou de falar. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a sessão, pode postar conforme eu for falando. Vocês já podem escrever aí no chat e deixar a pergunta. O Felipe vai separar tudo isso e vai levantar para mim depois no final. Por que é interessante vocês, conforme eu estiver falando, vocês já fazerem a pergunta? Porque se vocês deixarem para fazer no fim, pode ser que vocês esqueçam do que eu estava falando, o que vocês iam perguntar. Então, não se preocupem em relação a isso. Pode postar a pergunta na hora, que eu vou tentar responder no final, ok? A gente vai ter um tempo para isso depois. Se tiver alguma pergunta, ou se vocês estiverem vendo o vídeo agora dessa apresentação, e vocês quiserem me mandar a pergunta via e-mail, tá aí meu e-mail, ok? Então fiquem à vontade para me contactar. Tá aí meu blog, lá no meu blog tem boa parte do que eu vou falar aqui, ou eu já escrevi, ou eu já apresentei em algum lugar sobre o tema. Então, vocês podem acessar lá, o meu blog tem bastante coisa em relação ao que eu vou falar aqui hoje. Vamos para o próximo slide. Bom, agradecendo SolidQ e Idera, ok, que estão patrocinando esse evento. Evento gratuito, com que vai contar aí com a participação de várias pessoas. Daqui da Solid Brasil e da Solid Q de fora também. Então, um agradecimento especial aí para a Solid Q e para a Idera, que está fornecendo toda a infraestrutura, e a Idera que está ajudando com o patrocínio desse evento. SolidQ, para quem não conhece, alguns dos serviços que nós prestamos ao redor do mundo. Eu listei só alguns deles aí, na verdade só 3, né? Mas a gente faz muito mais do que isso. É claro, por exemplo, o BI que a gente faz, que não está listado aí. Mas um dos serviços que eu acho mais interessante, na verdade são 2 deles. Primeiro, o Health Check, é um software que a gente criou, que a gente roda no seu ambiente e identifica como que ele está, o que tem de bom, o que tem de ruim, se está seguindo boas práticas, se tem algum problema de segurança. A gente pode retornar, por exemplo, olha, as consultas estão bem escritas, estão mal escritas, a fragmentação do disco está atrapalhando, quanto que está atrapalhando, e tudo que você imaginar em relação aos seus servidores, ao seu ambiente de servidores SQL Server, a gente vai reportar para vocês depois de rodar essa ferramenta. E aí outro serviço que é bem interessante, que a gente está trabalhando bastante aqui no Brasil, são treinamentos em company. A gente tem fornecido vários treinamentos presenciais, e aí qual que é a diferença de um treinamento aberto ao público, né? A grande diferença é que a gente consegue discutir problemas reais, problemas que vocês estão tendo hoje e que a gente pode auxiliar vocês, auxiliar essa equipe de desenvolvimento, a melhorar código, ou a tirar dúvidas específicas do seu ambiente. Muitas vezes isso é um pouco mais complicado de fazer com treinamento aberto para o público. Só alguns dos nossos clientes aí ao redor do mundo. Bom, tem vários deles, né? A gente ainda está preparando um slidezinho desse, parecido com os nossos clientes que a gente atende aqui no Brasil já. Mas a Solid, que é uma empresa global e tem clientes no mundo todo, como você pode ver aí, tem uma série de grandes clientes. Microsoft Corp, por exemplo, é um dos nossos maiores clientes, inclusive a Microsoft do Brasil. Vamos lá, sem mais marketing, agenda de hoje. Lembrete, essa sessão é de nível 400.
que é esse nível 400? Nível 400 eu presumo que você já conheça a SQL Server, que você já esteja familiarizado com o ambiente de programação, com a administração. Então eu não vou ficar explicando o que é Profiler, eu não vou ficar explicando o que é um... ok, eu vou dar uma visãozinha geral, mas eu não vou explicar em detalhes, por exemplo, o que é um índice cluster, o que é um índice não cluster, coisas desse tipo, ok? Então se eu escrever uma consulta incluindo um sort lá, eu não vou ficar dando muito detalhes, porque eu já imagino que vocês já trabalhem com SQL Server, ok? Muitas das coisas que eu vou falar aqui, talvez vocês não conheçam, por conta de eu estar tentando atingir um nível de pessoas que já trabalham com SQL Server. Mas fiquem à vontade para fazer pergunta, no final a gente vai ter um tempo para responder suas perguntas. Então, você pode, claro, não é porque eu não vou explicar com detalhes o que é um índice cluster, que eu não possa fazer isso no final. Na verdade, a gente vai deixar um tempo separado para isso, ok? Só durante a apresentação é que eu não vou fazer isso. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o que são operadores. Depois eu vou partir para uma série de demos sobre os operadores dos planos de execução, ok? Tem muito mais do que isso. Tá vendo que tem os 3 pontinhos ali? É porque eu poderia passar 2 dias inteiros falando só sobre isso, talvez uma semana só falando sobre isso, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para isso. Então, pergunta que não quer calar, né? O que são operadores? Então eu vou falar aqui sobre operadores dos planos de execução. Operadores, se a gente for utilizar esse conceito, ele pode ser um carinha que é um operador de máquina, eu posso ter um operador de telemarketing, eu posso ter um operador aritmético, e aí se eu digitar no Bing lá as sugestões que ele dá de busca, operador turístico, operador booleano, operador mecânico, e por aí vai. Nesse caso, o que a gente vai tratar? Bom, a gente vai falar sobre operadores, vou passar para o próximo slide aqui, depois eu volto, ok? Então, operadores do plano de execução. O que são operadores do plano de execução? São esses íconezinhos, imagino que vocês estão vendo aí uma bolinha circulando um operador de nested loops. Felipe, tá vendo aí? Que só confirma para mim. Para ver se isso funciona. Sim, está funcionando. Ok, table spool, segment, operador de compute scalar, operador de string aggregate. Então quer dizer, Fabiano, que esses desenhinhos, esses ícones dos planos de execução são os operadores? Sim. Todos eles são responsáveis por executar determinadas tarefas. Deixa eu voltar o slide aqui. Então são os ícones do plano de execução. A gente tem alguns conceitos aí que eu acho importante destacar. A gente tem alguns operadores lógicos, que são conhecidos como operadores lógicos, e operadores físicos. Um operador lógico, o nome dele descreve conceitualmente apenas qual tarefa que vai ser executada. Por exemplo, eu posso executar uma agregação, usando o operador aí de aggregate, por exemplo, mas fisicamente, quem vai executar a agregação é um string aggregate, ou mesmo um hash match. Então, eu posso fazer uma agregação via hash, ou posso usar o operador físico de string aggregate para fazer isso. Isso é um pouco... às vezes o SQL mostra nomes lógicos e às vezes ele mostra nomes físicos. Então, eu coloquei isso só para a gente entender que tem essa diferença entre os dois. Os operadores têm algumas particularidades, eu destaquei 2 delas aí. Operadores do tipo conhecidos como non-blocking, ou operadores do tipo blocking, ou também conhecido como stop and go. Qual que é a diferença desses tipos de operadores? Um operador do tipo non-blocking é um operador que lê uma linha e já passa o seu resultado, o seu trabalho, para o próximo operador. Por exemplo, um loop. Um operador de nested loop. Um loop lê uma linha, um loop, então, o nested loop, né? Eu vou fazer o join entre 2 tabelas. Eu leio uma linha da primeira tabela, procuro esse valor na outra tabela,
E eu vou fazendo, e se eu achar, ótimo, eu já retorno essa informação para o próximo operador e essa operação continua linha a linha. Já o operador de sort, por exemplo, que é um operador que a gente chama de operador de blocking, ele não trabalha assim, porque para eu fazer a ordenação, um sort, primeiro eu tenho que ler todas as linhas do meu input, fazer o sort e depois retornar todo mundo para o próximo operador. Por que isso é importante? Por exemplo, imagine que eu tenha lá uma consulta com uma cláusula exists. Então, select asterisco from clientes, where exists alguma coisa em uma subquery. Digamos que nessa subquery que está no exists, eu tenho nessa subquery um operador de blocking. Entenda o que vai acontecer. Para o exists retornar se existe alguma linha ou não, ele precisa de quantas linhas? Ele precisa só de uma, certo? Ele não precisa que tudo seja retornado para ele. Se uma linha já existir, existe e pronto, acabou. Ele já termina e passa para o próximo processo, próximo comando. Mas se tiver um operadorzinho de sort lá dentro, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai estar lendo tudo, sendo que na verdade não era necessário. Então, alguns desses operadores de blocking ou stop and go podem afetar consultas com cláusula exists ou consultas com a cláusula top e o fast n, que é esse hint aí. Então, interessante, né? Tomar cuidado com isso. Essa imagem a gente já viu. E aí, vamos começar as demos. A ideia dessa sessão é gastar muito tempo fazendo demonstração e pouco tempo em slides. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou compartilhar minha área de trabalho. Na verdade, eu vou compartilhar meu desktop todo. E aí, eu vou para o SQL Server Management Studio. E aí, Felipe, assim que você estiver vendo aí já, você me avisa, ok? Felipe, alô, 1, 2, 3. Carregando aqui ainda. Terminou de carregar. Maravilha. Bom, pessoal, na última sessão que eu fiz, nas apresentações, o pessoal acabou reclamando bastante de que o delay estava muito grande. Então, eu fazia alguma coisa aqui e demorava para vocês visualizarem o que eu estava fazendo. Então, eu vou tentar fazer o mais lento possível, mas como eu vou usar muito aqui, talvez eu faça muito rápido. Então, se eu estiver indo muito rápido, vocês coloquem a mensagem no chat aí que o Felipe vai me gritar e vai me chamar a atenção para eu ir um pouco mais lento, tá bom? Vamos lá, o que eu vou mostrar primeiro? Primeiro vou mostrar um operador chamado KeyLookup, ou readLookup, dependendo de algumas coisinhas. Esse operador, vamos só criar isso daqui. Eu acho que na verdade já está criado. Deixa eu ver se já existe esse índice. Já existe esse índice. Então, aqui com esse código aqui, eu só estou preparando o ambiente, né, para mostrar o uso desse operador para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar esse select aqui, select asterisco from pedidos, where call 1 igual a 10. Então, e aí eu vou clicar no botãozinho aqui, display estimated execution plan. Então, o plano de execução estimado está aqui. Dou um scroll aqui. Então, qual que é esse operador que eu quero falar hoje? Bom, é esse operadorzinho aqui, KeyLookup. O que esse cara faz? Na verdade, no SQL Server 2005, ele chamava... no 2000 ele chamava Bookmark Lookup. No 2005 eles mudaram para KeyLookup e depois mudaram de volta para Bookmark. Mas agora, por fim, ele chama KeyLookup ou readLookup. Nós sabemos que tem dois tipos de índices no SQL Server. Basicamente dois tipos, né? Tem muito mais que isso, mas vamos considerar dois tipos de índices. Os índices cluster e os índices não cluster. O Bookmark Lookup serve para quê? Para ler alguma informação que não está no índice não cluster. Ou seja, ele vai no índice cluster para ler alguma coluna. Vamos entender melhor isso.
aqui nesse caso, nessa consulta, eu estou digitando select asterisco from pedidos big, que é a minha tabelinha de pedidos. No meu índice ix col 1, que é com base na coluna col 1, o que eu tenho no meu índice do tipo não cluster, né? Eu tenho os dados da minha coluna col 1. Felipe, dá um mute aí no cara aí, por favor. Pessoal, tentem deixar o microfone no mute aí, senão vai atrapalhar. Deixa eu voltar onde que eu estava aqui. Bom, o que eu tenho no meu índice ix col 1? Eu tenho os dados da coluna col 1. O que eu estou pedindo nesse select aqui? Eu estou pedindo o asterisco, todas as colunas. Então, eu quero que todas as colunas sejam retornadas. Como eu tenho um índice por col 1, o SQL consegue utilizar esse índice para navegar pela árvore balanceada. Então, ele consegue fazer esse seek, que é o que a gente está vendo aqui nesse índice de cima. Mas, o que eu tenho aqui? Eu tenho só os dados da coluna col 1. Eu posso confirmar que esse índice está retornando só os dados da coluna col 1, por exemplo, olhando aqui no hint aqui, output list. Eu posso confirmar, verificar aqui que apenas a coluna col 1 está sendo retornada como output desse operador. Mas e o resto das colunas que eu estou pedindo? O que ele faz para achar? Ele vai lá, usando o key lookup no índice. Ops, desculpa, eu dei um zoom aí, não deveria ter feito isso. Ele vai lá no índice cluster, que é onde estão todas as colunas da minha tabela, ok? E leu o resto das colunas. Então, o que ele está lendo aqui? Ele está lendo a coluna ID cliente, data pedido e valor. É um lookup, ok? Com base na minha chave do meu índice cluster, que pertence ao meu índice não cluster. Eu vou lá no meu índice cluster, faço esse lookup, né? Vou lá no meu índice cluster e leio o resto das colunas. Por que esse operador é importante? E é o primeiro que eu estou falando. Porque isso é uma das coisas mais fáceis que a gente pode fazer para otimizar a consulta. É criar índices cobertos. O que é um índice coberto? É um índice que tem todas as colunas que você está pedindo. Então, por exemplo, se eu criasse... O que está acontecendo aqui? O SQL está fazendo um lookup para ler as colunas ID cliente, data pedido e valor, certo? Se eu tivesse criado um índice por col1, que é a coluna que eu estou usando no where, mas tivesse incluído também as colunas ID pedido, data cliente e valor, o SQL não ia precisar mais fazer o lookup, certo? Porque nesse índice que eu criei, já teria todos os dados que eu preciso. Então, eu estaria economizando exatamente 50% do custo, isso aqui não é exato, óbvio, mas é estimado, né? Mas eu teria uma estimativa de que eu estaria otimizando 50% da performance dessa consulta, que é o que esse key lookup gasta no tempo total do plano de execução. Bom, um índice assim seria mais ou menos um create index ix coberto com pedidos big na coluna col1. Mas é igual que você criou lá em cima, Fabiano. Com uma grande diferença. Eu vou include ID pedido, data pedido e valor. Agora, uma pergunta interessante. ID pedido é a chave da minha tabela, é a minha chave do meu índice cluster. É a minha chave primária da tabela de pedidos big. Eu preciso incluir a coluna ID pedido? Não, eu não preciso, porque por padrão, e na verdade isso não dá para mudar, né? Todos os seus índices não cluster já têm o valor da chave do seu índice cluster. Ok? Então eu não preciso incluir. Se eu incluir, ele vai duplicar? Não, ele não vai duplicar. Então não pode ser pedido não, né? Pedido, isso. Ele não vai duplicar os dados lá dentro. Né? Então eu vou deixar aqui. Vamos criar esse índice, meu índice coberto. Pode ser que demore um pouquinho, porque eu acho que essa tabela tem 1 milhão de linhas. Vamos lá, vamos lá. E agora, vamos olhar o plano de execução de novo? Opa, eu esqueci alguma coluna? Ele não está usando o índice. Eu esqueci, olha só que interessante. Opa, desculpa, de novo eu dei o zoom.
Eu esqueci de incluir a coluna col1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou dropar esse índice. Drop. E eu vou criar ele de novo, incluindo a coluna. Ah, não, a coluna col1 já é a da minha chave. O que eu fiz de errado? Deixa eu olhar de novo. Faltou alguma coluna. Data pedido. ID cliente, gente. Foi o ID cliente aqui que eu esqueci. Então, qual eu preciso colocar? Na verdade, era o ID cliente que eu tinha esquecido. Então, vamos criar de novo. Ok, agora vamos ver o plano de execução. Perfeito. Olha só. Agora o SQL está fazendo o quê? Ele está usando o meu índice ix coberto, certo? E eu poupei a operação de lookup. Uma das coisas mais fáceis de fazer, beleza? Criar índices cobertos para remover key lookups. Operações de lookup são extremamente pesadas e isso nos leva a um outro ponto. Até quando que compensa criar um índice para o SQL Server utilizar? Vou apagar esse índice de novo e vamos responder essa pergunta aqui. O quão seletiva uma coluna precisa ser para compensar fazer um lookup? Então, usando o índice aqui nesse caso, qual que é o nome do índice? ixcom, não, ixDataPedido. Não entendi, Fabiano, o que você quis dizer? Até quantas linhas eu tenho que retornar para que compense fazer essa operação de lookup? Porque olha só o que o SQL está fazendo. O SQL está navegando pelo índice e para cada linha que ele achou, ele vai lá no índice cluster e faz essa operação de lookup. Isso tem um custo, claro. Até quanto compensa fazer essa operação de lookup versus simplesmente varrer a tabela toda? Por isso que às vezes você cria índice e o SQL não usa o índice. Por quê? Porque a coluna, o valor o filtro que você está aplicando não é seletivo o suficiente para que compense usar esse índice, para que compense fazer essa operação de lookup. O que vocês acham? Que eu retornando 50% da tabela, o SQL vai usar o índice? 40, 30, 20, 10? Vamos fazer o seguinte. Vamos... Stop sharing. Vou criar um tool.